Você já se pegou olhando para seu novo parceiro e pensando: como consegui atrair exatamente o mesmo tipo de pessoa, outra vez? Não é apenas déjà vu. Não é apenas azar. É algo muito mais profundo acontecendo nas camadas invisíveis da sua mente. Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, revelou algo fascinante. Não estamos simplesmente encontrando as mesmas pessoas repetidamente. Estamos inconscientemente buscando-as. E o motivo disso vai muito além do que você imagina. Aquela sensação de que você continua atraindo pessoas que no início parecem diferentes, mas acabam revelando os mesmos padrões problemáticos. Não é coincidência. Jung diria que esse ciclo repetitivo está tentando lhe dizer algo absolutamente crucial sobre você mesmo. Até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. Esta é talvez a frase mais poderosa que Jung nos deixou. Um lembrete de que aquilo que consideramos má sorte nos relacionamentos é na verdade um padrão inconsciente esperando ser reconhecido. Você já questionou por que essa repetição ocorre justamente com você? Por que seus amigos conseguem relacionamentos saudáveis enquanto você parece preso em um ciclo inescapável? A resposta está escondida nas sombras da sua mente. Literalmente, no que Jung chamou de a sombra. Pense nos seus 3 últimos relacionamentos. Consegue ver o padrão? Aquela sensação familiar de decepção, aquela conversa que parece um roteiro já decorado, aquele momento exato em que você percebe: estou aqui novamente. Você não está imaginando coisas. E o mais importante, você não está sozinho. Hoje, vamos mergulhar profundamente no inconsciente para entender por que continuamos atraindo o mesmo tipo de pessoa. Não apenas isso. Vou mostrar exatamente como quebrar esse ciclo, usando os insights revolucionários de Jung de uma forma que você nunca viu antes. Este não é apenas mais um vídeo sobre relacionamentos. É um mapa para a sua libertação emocional. Você já sentiu aquela dor aguda, aquela sensação de como pude ser tão cego, quando um relacionamento promissor revela os mesmos problemas que você jurou nunca mais tolerar? É como se algo dentro de você estivesse secretamente sabotando suas chances de felicidade. Essa dor tem raízes profundas e provavelmente começou muito antes do seu primeiro amor. Imagine-se como uma criança pequena, absorvendo silenciosamente tudo ao seu redor, especialmente o relacionamento entre seus pais ou cuidadores. Mesmo antes de entender palavras, você estava aprendendo o que significava amar e ser amado. Você observava como eles resolviam conflitos, como expressavam ou reprimiam emoções, como davam ou retinham afeto. Esses padrões ficaram gravados em seu inconsciente como a definição do que é normal em um relacionamento. Crescemos e conscientemente decidimos: nunca serei como meu pai, ou jamais aceitarei o que minha mãe tolerou. E ainda assim, anos depois, nos encontramos repetindo exatamente os mesmos padrões ou atraindo pessoas que os perpetuam. Jung chamou isso de o complexo parental. A forma como nossas primeiras experiências com figuras de autoridade criam moldes invisíveis para nossos relacionamentos futuros. Você se pergunta por que, apesar de todas as suas boas intenções, continua encontrando pessoas que despertam aquela mesma sensação de insegurança, abandono ou sufocamento. Você muda de cidade, muda de trabalho, muda sua aparência, mas o padrão o segue fielmente. O que há de errado comigo? Você se pergunta nas noites solitárias. Não há nada de errado com você. O que está acontecendo é uma busca inconsciente por cura, uma tentativa da sua psique de resolver conflitos antigos através da repetição. É como se seu inconsciente acreditasse que, encontrando a mesma situação dolorosa repetidamente, você eventualmente conseguirá um desfecho diferente. Uma espécie de ensaio emocional que continua até você aprender a lição necessária. A sensação de impotência diante desse ciclo pode ser esmagadora. Você se sente predestinado a sofrer os mesmos desapontamentos, como se estivesse preso em um filme que assiste repetidamente, esperando um final diferente que nunca chega. Esse sentimento de determinismo emocional, de que não importa o que você faça, o resultado será sempre o mesmo, é uma das experiências mais desoladoras que podemos enfrentar. Mas e se eu dissesse que existe um caminho para a libertação? Que esses padrões, uma vez trazidos à luz da consciência,
perdem gradualmente seu poder sobre você. É exatamente isso que os ensinamentos de Jung nos oferecem. Não apenas uma explicação para o ciclo, mas um mapa para transcendê-lo. Antes de podermos quebrar um padrão, precisamos entendê-lo. Jung desenvolveu conceitos revolucionários que nos ajudam a compreender por que continuamos tropeçando nas mesmas pedras emocionais. Vamos examinar essas ideias de uma forma prática, aplicável à sua realidade diária. A sombra é talvez o conceito mais poderoso de Jung para entender nossos padrões repetitivos. Imagine-a como um reservatório no seu inconsciente, onde você guardou todas as partes de si mesmo que foram rejeitadas, reprimidas ou consideradas inaceitáveis. São os aspectos que você prefere não reconhecer. Impulsos, desejos, emoções ou características que não combinam com a imagem que você tem de si mesmo. Aqui está o ponto crucial. O que está na sombra não desaparece, apenas permanece. Invisível para você, mas perfeitamente visível em outras pessoas. É aí que entra o mecanismo da projeção. Quando encontramos alguém que carrega traços que estão em nossa própria sombra, sentimos uma atração intensa e imediata. É como se uma parte adormecida de nós mesmos subitamente ganhasse vida externa. Pense naquela atração magnética, quase química, que você sente por certos tipos de pessoas. Jung diria que essa atração, muitas vezes, não é por algo totalmente estranho, mas por algo profundamente familiar. Uma parte sua, que você não reconhece como sua. É por isso que às vezes nos apaixonamos instantaneamente por qualidades que mais tarde nos irritam profundamente. Elas tocam em aspectos não integrados de nós mesmos. Por exemplo, se você cresceu em um ambiente onde expressar raiva era proibido, você provavelmente reprimiu sua própria capacidade de assertividade. Essa energia reprimida não desaparece. Ela vai para sua sombra. Agora, como adulto, você pode se sentir intensamente atraído por pessoas assertivas, até agressivas. Elas expressam o que você não consegue. Inicialmente, isso parece complementar você perfeitamente, mas com o tempo, essa mesma qualidade se torna fonte de conflito. Os complexos são outro conceito junguiano fundamental para entender padrões repetitivos. Um complexo é como um nó na sua psique, formado ao redor de experiências emocionais intensas, geralmente dolorosas. Esses nós emocionais têm uma energia própria e atraem experiências similares. Se você tem um complexo de abandono formado, na infância, por exemplo, inconscientemente gravitará para situações onde esse complexo pode ser reativado. É quase como se seu inconsciente tivesse um radar para pessoas que têm o potencial de reproduzir suas feridas originais. Não porque você quer sofrer, mas porque existe um impulso poderoso para voltar à cena do crime emocional e tentar, desta vez, obter um desfecho diferente. Jung chamou isso de compulsão à repetição. Um esforço inconsciente para dominar traumas antigos através da sua recriação. A ânima e o ânimos são conceitos igualmente importantes nesse contexto. Jung descreveu a ânima como a imagem interna do feminino que habita o inconsciente masculino, e o ânimos como a imagem interna do masculino no inconsciente feminino. Essas imagens internas são fortemente influenciadas por nossas primeiras experiências com figuras do sexo oposto, principalmente os pais. O que isso significa na prática? Que muitas vezes buscamos nos outros não apenas as partes reprimidas de nós mesmos, mas também figuras que correspondam às nossas imagens internas idealizadas do masculino ou feminino. Quando essa projeção inevitavelmente falha, porque nenhuma pessoa real pode corresponder perfeitamente a uma imagem idealizada, sentimos profunda decepção e confusão. Estas forças, sombra, projeção, complexos, anima e ânimos, trabalham juntas em seu inconsciente, criando padrões de atração que parecem predestinados. Mas aqui está a boa notícia. O que foi criado pela inconsciência pode ser transformado pela consciência. Este é o princípio fundamental do trabalho junguiano, trazer luz ao que estava na sombra. Para quebrar um padrão, você precisa primeiro identificá-lo claramente. Vamos fazer um exercício prático. Pegue um papel e escreva os nomes de seus 3 ou 4 relacionamentos mais significativos. Agora, para cada um,
Anote as qualidades que inicialmente o atraíram e também os problemas recorrentes que surgiram. Seja honesto. Estamos buscando padrões, não culpados. O que você está vendo? Existe um tema comum na forma como esses relacionamentos começaram e terminaram. Por exemplo, você sempre se apaixona por pessoas que inicialmente parecem fortes e protetoras, mas eventualmente se revelam controladoras. Ou talvez você seja atraído por pessoas criativas e imprevisíveis que eventualmente se mostram emocionalmente indisponíveis. Estes padrões são mensagens do seu inconsciente. Eles não estão aparecendo em sua vida para puni-lo, mas para mostrar algo importante sobre você mesmo. Jung acreditava que o inconsciente está constantemente tentando comunicar-se conosco, buscando integração e totalidade. Seus padrões repetitivos são cartas de amor enigmáticas do seu próprio self mais profundo. O que exatamente esses padrões estão tentando lhe dizer? Aqui está uma chave importante. O que você mais deseja e mais teme nos relacionamentos geralmente são duas faces da mesma moeda. Se você deseja profundamente conexão emocional, mas continua encontrando parceiros emocionalmente distantes, isso pode indicar um medo inconsciente de real intimidade. Seu inconsciente está simultaneamente buscando e evitando o que você mais necessita. A história da sua família oferece pistas valiosas para decifrar esse código emocional. Como era o relacionamento entre seus pais? Quais mensagens você recebeu sobre amor, compromisso e relacionamentos? Que dinâmicas você observou e internalizou sem perceber? Muitas vezes, repetimos fielmente os padrões familiares, mesmo quando juramos fazer diferente. Uma mulher que cresceu com um pai emocionalmente ausente pode inconscientemente buscar homens similares, numa tentativa de consertar a relação original. Um homem que teve uma mãe controladora pode se atrair repetidamente por mulheres dominadoras, reproduzindo a dinâmica familiar que, embora dolorosa, lhe é estranhamente confortável por ser familiar. Esta é a ironia dolorosa que Jung identificou. Frequentemente nos sentimos mais em casa, em dinâmicas disfuncionais, quando elas espelham nosso ambiente original. O desconhecido, mesmo quando saudável, pode provocar mais ansiedade que o familiar problemático. É por isso que tantas pessoas permanecem em relacionamentos insatisfatórios, não por masoquismo, mas porque o padrão conhecido oferece uma segurança paradoxal. A compulsão à repetição é particularmente forte quando o trauma original não foi processado conscientemente. Quando negamos, minimizamos ou simplesmente não entendemos nossas feridas emocionais, elas continuam vivas, no inconsciente, buscando resolução. Como Jung dizia, aquilo que negas te submete, aquilo que aceitas te transforma. Reconhecer esses padrões pode ser profundamente perturbador. Significa assumir responsabilidade por escolhas que pareciam estar fora do seu controle. Significa questionar sua própria percepção e admitir que talvez você tenha participado ativamente na criação de situações que conscientemente detesta. Essa realização pode trazer vergonha, culpa ou raiva inicialmente, emoções que, embora desconfortáveis, são portais para uma consciência mais profunda. Jung chamou esse processo de reconhecimento e integração de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos indivíduos completos e conscientes. É a jornada de uma vida inteira, mas seus relacionamentos são um dos campos mais férteis para esse crescimento. Vamos explorar como esse processo funciona especificamente no contexto amoroso. A individuação começa com o autoconhecimento honesto. A disposição de olhar para todas as facetas de si mesmo, incluindo aquelas que você preferiria ignorar. Jung acreditava que cada um de nós possui uma natureza paradoxal. Somos simultaneamente santos e pecadores, heróis e covardes, generosos e mesquinhos. Reconhecer essa complexidade em si mesmo é o primeiro passo para ver os outros com mais clareza. Quando você nega aspectos de si mesmo, está essencialmente dizendo: esta parte de mim não existe. Mas essa negação não elimina a qualidade, apenas a empurra para a sombra, de onde ela continuará influenciando sua vida, especialmente seus relacionamentos. A integração da sombra não significa agir impulsivamente baseado em cada impulso, mas reconhecer e aceitar a totalidade do seu ser. Por exemplo,
Se você se considera uma pessoa extremamente gentil e abnegada, mas continua atraindo parceiros egoístas que aproveitam sua generosidade, pode ser que você esteja projetando sua própria capacidade reprimida de estabelecer limites e priorizar suas necessidades. Integrar essa sombra significaria reconhecer e desenvolver sua própria assertividade. Não para tornar-se egoísta, mas para encontrar um equilíbrio saudável. À medida que você integra aspectos da sua sombra, algo notável acontece. Suas projeções começam a diminuir. Você começa a ver pessoas como elas realmente são, não como portadoras das suas próprias qualidades reprimidas. Este é um dos sinais mais claros de crescimento psicológico. A capacidade de diferenciar entre o que está em você e o que está no outro. Nos relacionamentos, essa diferenciação é crucial. Muitos casais ficam presos em conflitos onde cada um é um receptáculo para as projeções do outro. Ele vê nela o controle que teme em si mesmo. Ela vê nele a irresponsabilidade que reprime em si mesma. Ambos lutam contra fantasmas internos, projetados no parceiro, nunca realmente se vendo mutuamente. O caminho junguiano nos leva do relacionamento inconsciente, dominado por projeções, compulsões e padrões automáticos, para o relacionamento consciente, onde duas pessoas, individuadas, encontram-se verdadeiramente, sem o peso de expectativas inconscientes. Isso não significa um relacionamento sem conflitos, mas um onde os conflitos são porta de entrada para maior consciência, não repetições de velhos padrões. Jung acreditava que os relacionamentos têm um propósito maior além da satisfação pessoal. Eles são veículos para nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. Cada relacionamento significativo é um espelho que nos mostra aspectos de nós mesmos que não poderíamos ver de outra forma. Quando abordados conscientemente, eles se tornam laboratórios sagrados para o desenvolvimento da alma. A transformação de padrões relacionais não acontece apenas através da compreensão intelectual. Jung enfatizava a necessidade de técnicas práticas para trabalhar com o inconsciente. Vamos explorar algumas abordagens junguianas adaptadas para ajudá-lo a interromper ciclos repetitivos e criar novas possibilidades amorosas. O primeiro passo é desenvolver o hábito da autoobservação sem julgamento. Quando você se sentir intensamente atraído por alguém, pause e pergunte-se: o que estou realmente vendo nesta pessoa que me atrai tanto? Que qualidade ou energia nela está ressoando dentro de mim? Esta simples prática interrompe o automatismo da atração e cria um espaço para escolhas mais conscientes. Igualmente importante é observar seus gatilhos emocionais. Quando você reage de forma desproporcional a algo que seu parceiro faz ou diz, provavelmente um complexo foi ativado. Em vez de culpar o outro, pergunte-se: o que isso está ativando em mim? Onde senti essa mesma emoção antes? Rastrear a emoção até sua origem frequentemente revela que sua intensidade vem de feridas antigas, não apenas da situação atual. O trabalho com sonhos era fundamental na abordagem junguiana. Seus sonhos frequentemente revelam padrões que você está repetindo e apontam caminhos para a transformação. Mantenha um diário de sonhos e observe especialmente aqueles relacionados a parceiros atuais ou passados. Muitas vezes, seu inconsciente lhe mostrará conexões que sua mente consciente ainda não percebeu. Jung também valorizava o diálogo interno com diferentes aspectos da psique. Você pode praticar conversando com sua parte sombra em meditação ou através da escrita. Pergunte a essa parte: o que você quer me mostrar? O que precisa para se sentir integrada? Este tipo de diálogo interno cria pontes entre o consciente e o inconsciente. Uma técnica particularmente poderosa é identificar sua lista de requisitos inconsciente, aquelas qualidades que você automaticamente busca em um parceiro. Muitas dessas qualidades são compensações para o que você nega em si mesmo, ou reflexos de suas primeiras relações de amor. Torne essa lista consciente e questione-a. Algumas dessas qualidades realmente contribuem para relacionamentos saudáveis, ou estão perpetuando padrões disfuncionais? Para interromper padrões no momento em que eles estão se formando, desenvolva um alarme interno, uma prática de consciência que é ativada quando você se encontra sendo fortemente atraído por alguém. Não para negar a atração,
mas para investigá-la com curiosidade. Pergunte-se: esta pessoa está despertando um padrão familiar? O que estou realmente buscando aqui? Cultivar novas possibilidades significa literalmente expandir sua capacidade de se relacionar com diferentes tipos de pessoas. Isso pode significar conscientemente dar uma chance a alguém que inicialmente não parece ser seu tipo. Não por desespero, mas como um experimento consciente para desafiar seus padrões automáticos. Muitas vezes, o que inicialmente parece falta de química é simplesmente a ausência do gatilho familiar que ativa seus complexos. Lembre-se que quebrar padrões não acontece da noite para o dia. É um processo de desaprendizado e reaprendizado que requer paciência e compaixão consigo mesmo. Haverá momentos de recaída, onde você se verá repetindo velhos padrões. Nesses momentos, a consciência é sua aliada mais poderosa. Apenas observar o padrão acontecendo já é um avanço significativo em relação a repeti-lo completamente no escuro. Jung enfatizava que o objetivo não é alcançar a perfeição, mas a totalidade. Integrar sua sombra não significa que você nunca mais cometerá os mesmos erros, mas que esses erros serão cada vez mais conscientes e, portanto, portadores de sabedoria, não apenas de sofrimento repetitivo. À medida que você avança nessa jornada, descobrirá que o que Jung chamava de alquimia do amor, a transformação mútua que acontece em relacionamentos conscientes. Na alquimia medieval que tanto fascinava Jung, materiais básicos eram transformados em ouro através de processos misteriosos. Nos relacionamentos, algo similar ocorre quando duas pessoas se encontram com consciência e vulnerabilidade. A conjunctio, ou união dos opostos, é um conceito alquímico que Jung aplicava aos relacionamentos. Ele sugeria que no amor profundo, não procuramos apenas alguém semelhante a nós, mas alguém que carrega energias complementares às nossas. Quando essa união acontece conscientemente, não através de projeções, mas através do reconhecimento mútuo, uma energia transformadora é liberada. O relacionamento se torna então não apenas uma fonte de satisfação pessoal, mas um caminho espiritual. Jung via o amor como uma das forças mais poderosas para o desenvolvimento da alma. Quando amamos conscientemente, nos abrimos para ser transformados. As qualidades que admiramos no outro podem ser catalisadores para o desenvolvimento dessas mesmas qualidades em nós. A evolução do amor projetivo para o amor consciente segue etapas reconhecíveis. No início, estamos apaixonados por nossas próprias projeções, essencialmente por partes de nós mesmos que vemos no outro. Esta fase inicial, embora intoxicante, é inerentemente instável. À medida que as projeções inevitavelmente desmoronam, enfrentamos uma escolha: abandonar o relacionamento em busca de um novo depositário para nossas projeções, ou fazer o trabalho interno necessário para amar a pessoa real à nossa frente. Se escolhemos o segundo caminho, entramos no território do amor consciente. Aqui, vemos o outro em sua realidade paradoxal, com qualidades maravilhosas e limitações reais. Amamos não uma imagem idealizada, mas um ser humano completo. Este amor é mais sóbrio que a intoxicação inicial, mas infinitamente mais satisfatório e duradouro. Como você sabe se está evoluindo nessa jornada? Existem sinais claros. Você começa a sentir-se atraído por pessoas diferentes do seu tipo habitual. Os problemas em seus relacionamentos, quando surgem, não parecem repetições exatas de padrões antigos. Você consegue ver suas próprias contribuições para dinâmicas problemáticas, sem cair em autoculpabilização. A intensidade das suas reações emocionais diminui. Você ainda sente profundamente, mas não é completamente dominado por emoções reativas. Talvez o sinal mais significativo seja uma nova sensação de liberdade interior. Você não se sente mais preso a um destino relacional predeterminado. Mesmo quando padrões antigos emergem, você os reconhece rapidamente e tem ferramentas para respondê-los conscientemente, não automaticamente. Suas escolhas amorosas vêm cada vez mais de um lugar de clareza interior, não de compulsão inconsciente. O que aprendemos hoje não é apenas uma teoria psicológica abstrata. É um mapa para a libertação emocional. Reconhecer que estamos atraindo repetidamente o mesmo tipo de pessoa
não é motivo para desespero, mas o primeiro passo para uma profunda transformação pessoal. Como Jung nos ensinou, o inconsciente só tem poder sobre nós enquanto permanece inconsciente. Cada relacionamento em sua vida, mesmo os mais dolorosos, contém uma semente de ouro alquímico, uma oportunidade para maior consciência e integração. Seus padrões repetitivos não são punições, mas convites para um despertar mais profundo. Eles persistem não porque há algo fundamentalmente errado com você, mas porque partes importantes de você estão buscando reconhecimento e integração. Imagine como seria viver livre desses padrões automáticos. Imagine poder escolher parceiros baseado em valores conscientes e compatibilidade real, não em gatilhos inconscientes. Imagine relacionamentos onde você não está constantemente lutando contra fantasmas do passado, mas presente com a pessoa real à sua frente. Esta libertação está ao seu alcance. O trabalho que Jung nos deixou não é um caminho fácil, mas é profundamente recompensador. Requer coragem para olhar honestamente para dentro, humildade para reconhecer padrões inconscientes e compaixão para abraçar todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que você preferiria negar. Mas o resultado desse trabalho é nada menos que uma vida vivida com maior consciência, liberdade e autenticidade. Vamos retornar à citação com que começamos. Até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. O convite de Jung não é para eliminar o inconsciente, e isso seria impossível e indesejável, mas para entrar em um relacionamento consciente com ele. Quando fazemos isso, o que antes parecia destino imutável revela-se como um campo de possibilidades criativas. Seu próximo relacionamento não precisa ser uma repetição do anterior. A partir de hoje, com cada novo insight e cada momento de autoconhecimento, você está reescrevendo sua história amorosa. Está transformando padrões inconscientes em escolhas conscientes. Está criando espaço para um amor que não apenas repete o passado, mas abre portas para um futuro verdadeiramente novo. Qual será o primeiro passo que você dará hoje? Talvez seja simplesmente observar seus padrões sem julgamento. Talvez seja investigar mais profundamente suas primeiras experiências com amor e relacionamentos. Ou talvez seja praticar ver pessoas como elas realmente são, não como portadoras das suas projeções. Qualquer que seja seu ponto de partida, saiba que cada passo consciente o leva para mais perto de relacionamentos que refletem seu verdadeiro self, não apenas seus padrões inconscientes. Quando olhamos profundamente para o espelho dos nossos relacionamentos repetitivos e temos a coragem de ver o que eles estão nos mostrando, uma transformação começa. O que estava na sombra vem à luz. O que parecia destino revela-se como escolha. E o que sentíamos como prisão emocional abre-se para a possibilidade de uma liberdade que talvez nunca tenhamos imaginado possível. Esta é a promessa do trabalho de Jung. Não apenas entender por que atraímos o mesmo tipo de pessoa repetidamente, mas transcender esse padrão e abrir espaço para um amor verdadeiramente consciente. Que tipo de pessoa você escolherá ser? Que tipo de amor você escolherá criar? A resposta para essas perguntas não está mais nas mãos do seu destino inconsciente, mas no poder da sua consciência desperta. O caminho está diante de você, e começa com um único passo consciente.